graça, paz e alegria. Para conversarmos a respeito do livro de Esdras, nós teremos duas mensagens. Esdras significa socorro, significa auxílio. Ele liderou um dos grupos que retornou da Babilônia para Jerusalém depois do exílio. Como homem devoto, ele estabeleceu firmemente a lei no meio do povo, restaurando a ideia apresentada nos livros do Pentateuco, toda a questão da lei levantada por Moisés, e também mostrando-se um homem de fé. Com base na sua fé, ele buscou todas essas coisas a respeito do Pentateuco para viver de acordo com a vontade do Senhor. Duas grandes verdades emergem do livro de Esdras: a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. O livro descreve o cumprimento da profecia de Jeremias, que, usado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito, falou que o povo ia voltar do exílio depois dos 70 anos e tudo mais. Capítulo 29, versículos 10 a 14 de Jeremias, nós encontramos essa confirmação. E o livro então relata as informações dessa volta. Pelo menos inicia até mesmo antes de Esdras, porque Esdras traz um dos grupos, lidera um dos grupos. Então, antes mesmo que Esdras venha, o livro já está relatando a respeito da volta, do cumprimento da promessa do Senhor. Eis aqui a fidelidade de Deus. Também nós vemos no livro de Esdras que ele era um sacerdote dedicado. E no meio da sua devoção, da sua fé, ele encontrou Israel vivendo de forma muito desregrada, completamente fora dos padrões da vontade do Senhor. Isso já vinha desde antes do exílio. Foi a causa, inclusive, do exílio. Eles deixaram de seguir a vontade do Senhor. E aí ele encontra o povo que já fazia coisas erradas antes, assimilou mais algumas coisas durante o tempo do exílio e fazia ainda outras coisas erradas mais. E aí o povo estava distante das coisas do Senhor. E Esdras encontra o povo assim e chama esse povo à mudança, porque o povo estava vivendo diferente daquilo que o Senhor orientava na sua palavra, na lei, no Pentateuco, naquilo que o povo conhecia desde a época de Moisés. Eis aqui a infidelidade do povo. Nesse contexto, Esdras chama Israel ao arrependimento, convida a uma renovação de submissão à vontade do Senhor, seguindo os preceitos da lei, chegando inclusive até mesmo ao divórcio de esposas pagãs, que o povo tinha se casado e feito coisas de acordo com o que entendiam que era melhor, mas estava contra o que a lei determinava para o povo de Israel. Eles tiveram que colocar muitas coisas em ordem a partir daquele momento. A tradição hebraica define que Esdras é o autor do livro realmente que leva o seu nome. Inclusive, também 1º e 2º Crônicas podem ser de Esdras. Mas não é possível afirmar que ele realmente escreveu esse livro. Ele pode ter começado a escrever e outra pessoa completou. Ele pode ter passado o ensinamento e alguém registrou. E quando o livro ficou pronto, registrou que era dele, porque ele é que começou a passar o ensinamento. Ou mais de um editor, mais de um compilador depois juntou textos e formou, mas tudo isso tinha começado numa tradição oral ainda com Esdras, ou ele tinha escrito algumas coisas e aí alguém completou, ou Esdras escreveu completamente. Não existe uma certeza de que Esdras tenha colocado o ponto final no livro que leva o seu nome. Mas acredita-se sim que ele começou muitas coisas, que ele iniciou pelo menos a escrituração desse texto. No mínimo isso. Alguns estudiosos vão até além, acreditam realmente que ele é o autor, como também de 1º e 2º Crônicas, e quem sabe até mesmo do livro de Neemias. Também atribuem o livro de Neemias a Esdras e ele teria escrito tudo num pacote, tudo junto. Acredita-se no mínimo então que ele tenha começado a escrever, que ele é a pessoa que começou a passar esse ensinamento. Os eventos relatados no livro de Esdras, eles estão pelo menos em 2 momentos históricos diferentes. O primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 6, fala a respeito da volta de um povo sob a liderança de Zorobabel. E eles iniciam o processo de reconstrução, de colocar as coisas em ordem na terra, reconstruir o templo, inclusive. E esse processo demorou aproximadamente 20 anos, que é quando Zacarias e Ageu são levantados pelo Senhor para insistir para que a obra continue, porque o povo tinha deixado de lado a obra.
O segundo momento, então, aproximadamente 20 anos depois do início do texto do livro, é quando Esdras realmente entra. Ele só entra no seu livro a partir do capítulo 7. Ele vai do capítulo 7 ao capítulo 10 apenas. Até o capítulo 6 é ainda antes de Esdras ter voltado com esse grupo que ele liderou para voltar para Jerusalém. Com Esdras vem um povo que é enviado pelo rei persa Artaxerxes. E eles trazem somas adicionais de dinheiro, valores para poder intensificar a construção, para poder acertar as coisas para o sacrifício, para o exercício do sacerdócio e essa coisa toda. Nós precisamos ter consciência que é muito importante esperar pelo cumprimento da vontade do Senhor. Olha aqui, isso aqui é bastante importante. Nós precisamos ter consciência que vale a pena esperar pelo tempo do cumprimento da vontade do Senhor. E viver de acordo com a vontade dele, buscando o discernimento das coisas que nós devemos fazer, seguindo a orientação do Senhor, seguindo a vontade do Senhor, o que ele tem como melhor para a nossa vida. Mas nós não podemos, a partir do momento que fazemos as coisas em ordem, fazemos as coisas certas, ficar usando isso como moeda de troca diante do Senhor. As bênçãos vão acontecer, será natural que isso aconteça, mas nós não podemos cobrar ao Senhor que derrame as suas bênçãos, porque nós estamos fazendo a sua vontade. Porque se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós esperamos por ele, não ficamos cobrando por nada. Nós sabemos que ele está cuidando de todas as coisas e nos orientando e nos acalmando o coração diante de todas as coisas que acontecem. Muito mais importante do que buscar as bênçãos que o Senhor pode derramar, e ele derrama dessas bênçãos, muito mais importante, é buscar ao Senhor. É buscar diretamente a Deus, independente de querer ter coisas a mais. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas, elas são acrescentadas. Nós não precisamos ficar preocupados com isso. O Senhor vai fazer as coisas. Se nós buscarmos ao Senhor, nós já seremos grandemente abençoados. Nós já estaremos vivendo com o coração cheio de paz, de alegria, mesmo no meio das situações complicadas que possam se apresentar. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós já somos grandemente abençoados. Tudo mais vai ser acrescentado. Nós retomamos ainda com mais uma mensagem para terminar essa conversa a respeito do livro de Esdras, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.